Então, pessoal, dando continuidade aí na apostila, página 63, nós temos a raiz quadrada não exata. Então, nós sabemos calcular a raiz quadrada quando ela é exata, que são chamados de números quadrados perfeitos. E como que nós iremos determinar a raiz quadrada de números naturais que não são quadrados perfeitos? Vamos pegar aqui como base, como exemplo, o número 2. Raiz quadrada de 2. Não existe, né? Existe, mas não é exata. É um número decimal. Então, nós sabemos que os números quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata e temos que saber alguns para determinar os não exatos. Então, por exemplo, se eu quero a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 2, o 2 está entre o 1 e o 4, certo? Então, ele tem raiz quadrada exata, a raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 2 está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Então, o resultado dessa raiz quadrada de 2 vai ser maior que 1 e tem que ser menor que 2. Por que tem que ser maior que 1? Porque a raiz quadrada de 1 é 1. E o 2 é maior que 1. Então, essa raiz quadrada vai ser um valor maior que o número 1. E tem que ser menor que a raiz quadrada de 4, porque raiz quadrada de 4 é 2. Então, tem que estar neste intervalo aqui, ó. Certo? Então, nós podemos encontrar a raiz quadrada não exata de um número por aproximação. Então, podemos determinar a raiz quadrada de 2 por aproximação. Uma vez que raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós temos que fazer a multiplicação de dois números que resulte em aproximadamente 2. Não pode passar de 2. Então, aqui eu peguei o 1,1. Então, ó, é maior que 1, né? 1,1 é maior que 1. Então, 1,1 ao quadrado é igual a 1,21. 1,1 vezes 1,1, 1,21. 1,2 ao quadrado, então tenho que ir fazendo as aproximações até chegar ao número próximo de 2. Então, 1,2 ao quadrado, 1,44. 1,3 ao quadrado, 1,69. 1,4 ao quadrado, 1,96. É só multiplicar. 1,4 vezes 1,4. Fazer a continha que vai dar 1,96. Se eu pegar 1,5 ao quadrado, já vai dar 2,25. Bom, já passou de 2. Então, não pode ser 1,5. Então, 1,6 maior ainda, 2,56. Então, a raiz quadrada de 2 está entre 1,4 e 1,5. Então, aqui, ó. 1,4 ao quadrado deu 1,96. E 1,5 ao quadrado deu 2,25. Não pode ser esse, porque passou. Só pode ser esse, porque é o mais próximo de 2. Então, eu posso considerar que a raiz quadrada de 2 é igual a 1,4. 1,4 vezes 1,4, 1,96. Então, nunca vai dar exato, né? Porque não existe raiz quadrada exata de 2. Então, sempre vai dar um número decimal.
Então, se quisermos uma aproximação com mais casas decimais, nós temos que continuar as tentativas aumentando o número de casas. Então, aqui foi 1,4. Então, se eu quero a próxima casa, vai ser o quê? 1,41. 1,41 vezes 1,41 dá 1,9881. Aí o próximo vai ser 1,42 vezes 1,42, que vai dar 2,0164. Então, esse aqui ele vai passar de 2, ó. Então, se eu quisesse com duas casas decimais, a raiz quadrada de 2 está entre 1,41 e 1,42. Esse aqui descarta, porque passou de 2. Então, se eu quisesse com duas casas decimais, raiz quadrada de 2 seria 1,41. Geralmente, nas questões, é sempre usada a raiz quadrada de 2, 1,41. Certo? E se eu quisesse três casas decimais, como ficaria? 1,411 vezes 1,411. E assim vai, sempre aumentando as casas decimais. Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Eu vou, nas próximas questões, vai aparecer questões, ainda não é nessa, mas vamos ver outras questões aí com raiz quadrada não exata. Vamos na atividade de número 1 da página 64. Cada número decimal a seguir representa a medida do lado de um quadrado. Calcule a área do respectivo quadrado utilizando a representação fracionária, ou seja, temos que transformar 66,1 em fração e elevar ao quadrado. Como eu quero o lado do quadrado, então 6,1 em forma de fração vai ficar 61 sobre 10 elevado ao quadrado. 61 ao quadrado é 61 vezes 61. Vai dar 7.000 ou 3.721 sobre 10 ao quadrado, 100. 3.721 dividido por 100, eu vou dar duas casas decimais para a direita, né? Para a esquerda, vai dar 37,21. Certo? Letra B, mesma coisa. Vai ficar 19 sobre 10, porque eu só tenho um número após a vírgula, então vai ser decimal ao quadrado. 19 ao quadrado, 19 vezes 19, 361. 10 ao quadrado, 100. Mesma coisa. Duas casas para a esquerda, 3,61. C. 73 décimos ao quadrado. 73 ao quadrado dá 5.329 sobre 100. Duas casas para a esquerda, 53,29. D. 33 décimos ao quadrado. 33 vezes 33, 1.089 sobre 100, 10,89. Letra E, F, G, vocês podem fazer, tá? Próximo vídeo, para as próximas questões.